queria colocar para você qual é o tamanho de importância de ter um grupo City dentro do Bahia ou interessado no Bahia. Olha, você tem duas visões. Você pode falar como um torcedor e aí eu pode falar como um ex-conselheiro, ex-presidente e tal. Porque assim, nossa, quando eu penso, Grupo City, eu olhei como você olhou agora para cima e aí eu vi você fazendo montando um time de futebol top, um estádiozão massa e muita gente, festa e títulos e talvez não nessa velocidade, mas uma estrutura mais bem feita. Olha, eu acho que quando você ouve falar isso, tanto como torcedor quanto como gestor, primeiro você se envaidece e depois você se enche de esperança, né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu nunca fui um defensor ferrenho da transformação em SAF. Mas eu sinto essas duas coisas, porque o que eu não gosto quando as pessoas falam de SAF como uma solução mágica, porque não existe solução mágica, né? O que importa é ter uma gestão qualificada. Mas por que eu me encho de esperança? Porque o City é um player, talvez o mais importante do mundo. Os caras sabem do negócio. E aí eu acredito que o Bahia vai ter uma gestão qualificada caso se torne um clube do Grupo City. Entende? Então, a minha discussão, quando as pessoas falam de sociedade anônima do futebol, não adianta você ter uma sociedade anônima do futebol e continuar gerindo o clube como ele era gerido em formato de associação. Isso vai acontecer em muitos clubes, na minha opinião. Né? Especialmente clubes mais tradicionais que se endividam e vão acabar tendo como acionistas os seus credores. Pode anotar isso daí que vai acontecer com alguns mais para frente. Né? Você bugou minha mente, por exemplo. O cara me deve, aí eu vou lá e me dê um pedaço do clube que tá tudo certo a dívida. É isso? É isso aí. Vai acontecer. Eu tenho para mim que isso vai acontecer. Isso vai virar uma bagunça. A questão não é essa. A questão é, o clube, seja associação, seja empresa, ele pode ser muito bem gerido ou muito mal gerido. A gente tem exemplos dos dois lados. Né? Existem muitas premissas, muitos pressupostos. Como, o clube empresa vai ser profissional. Pode ser, pode não ser. O clube empresa não vai ter participação do sócio, do torcedor. Pode ter, pode ter. Né? Eu sempre menciono a série do Sunderland, não sei se já mencionei para você, que tem na Netflix, tem 2 temporadas, se não me engano, que é um clube empresa, como todos os clubes lá da Inglaterra, e o desempenho esportivo do Sunderland foi a ladeira abaixo. Né? Por outro lado, o Sunderland, ele tinha ainda uma participação de torcedores, e tinha uma relevância a participação desses torcedores no dia a dia do clube. Tanto é verdade que um dos antigos donos do Sunderland, resolveu vender a sua participação no clube justamente por não se sentir mais confortável continuando na instituição diante de toda a circunstância que havia com a torcida, etc. E tal. Então, virar SAF não é sinônimo de bons resultados esportivos. Mas aí, quando a gente volta para a pergunta original, como é que você vê o Grupo City? Eu vejo o Grupo City como o maior player do mundo quando se fala de negócio futebol. Porque eles têm uma visão de negócio. Eles têm os tipos de clube que eles querem se associar, eles têm os modelos de negócio, né? Eles têm os clubes que eles vão querer controlar, eles têm os clubes que eles vão querer fazer parceria. Dentre os clubes que eles vão controlar, tem alguns que eles querem utilizar para prospecção, tem outros que eles querem utilizar para tornar clubes principais, né? E o Bahia estaria inserido nesse contexto. Né? Então, isso é uma coisa que te traz um otimismo muito grande. Agora, eu acho que a gente não pode achar que vai ser de uma hora para que em 2023 o Bahia vai estar disputando o título brasileiro. Não vai. Não vai. Na minha concepção, se tudo der certo, né, eu espero, inclusive, que isso aconteça, embora eu não acredite pela questão temporal, que o Grupo City já venha atuar nesse final de série, nesse segundo turno de Série B. Eu acredito que vai ser um modelo similar de evolução ao que a gente vem assistindo no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é um time que se estabilizou, que vem crescendo ano a ano, que tem uma política muito clara para o seu futebol. Você não vê o Red Bull Bragantino contratando atleta acima de 30 anos. Nem se vacilar acima de 25, 26 anos.
Eles têm uma forma de jogar, eles mantêm o treinador há muito tempo. Teve a imprensa, há um tempo atrás, estava falando que Barbieri ia ser demitido, porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, perdeu um bocado de jogo seguido, foi eliminado do Paulista, não está ganhando nada. E o que aconteceu? Manteve-se o treinador. Por quê? Porque eles entendem, como a Red Bull é também um player gigantesco, eles entendem que o futebol ele vai passar por oscilações. E se você tem convicção no trabalho que é realizado, você tem que dar tempo para que o profissional resista e supere essas oscilações. Né? Então, esse é o tipo de maturidade de negócio que a gente não vê no futebol brasileiro. A única exceção de clube associativo que eu percebi isso nos últimos tempos foi o Grêmio com o Renato Gaúcho. Você deve lembrar, o Grêmio ficou uns 2 anos com o Renato, quase 3 com o Renato, né? Mas aí por quê? Porque o Renato é um ídolo histórico do Grêmio, né? E efetivamente ele tinha conquistado resultados importantes, né? Então, essa é uma situação de mudança cultural. E eu entendo que essa mudança cultural vai ser imposta pelos donos dos clubes. Digamos que o John Textor está no Botafogo agora e ele acredita no treinador, e mesmo que o Botafogo fique na segunda metade da tabela, não caindo, ele vai manter o treinador, se ele realmente acreditar no trabalho dele. E o 777 no Vasco da Gama provavelmente faria a mesma coisa. E o City no Bahia vai ter mais dificuldade, na minha opinião, mas vai fazer. Vai fazer porque quem vai estar à frente são pessoas técnicas de mercado sem influência política. E aí o torcedor vai ter que saber lidar com essa nova realidade. A própria imprensa, e aí eu falo da imprensa tradicional e dos influenciadores, da mídia independente, né? Vai ter que saber lidar com essa realidade, porque a gente está acostumado. A gente nasceu e cresceu vivendo uma realidade de que tomou 3 cacetes no campeonato estadual, você perde a cabeça do treinador. E isso vai mudar. Se a gente tiver clubes, empresa, com acionistas profissionais do negócio, essa cultura vai mudar de dentro para fora. Porque de fora para dentro a gente já viu que não dá, não vai. Um abraço para Ricardo Mascarenhas, ele está aqui no chat, meu brother Haroldo Matos também. E Ricardo, ele levando o questionamento que ia ser meu próximo questionamento. O Ricardo está lendo minha mente aqui. Será que nós vamos ter paciência com essa? Será que os torcedores vão ter paciência? Porque assim, vamos lá. Vamos falar. Não tem opção? É porque é um contraponto. Escolhe a música, meu amigo. É por isso. Mas é isso. Mas, por exemplo, a gente clama para virar SAF. Olha a bagunça. Olha como é bagunça. A gente sai de um modelo, entre aspas, ditatorial para querer ser democracia. Sofre todo um processo, intervenção, viramos democracia. Lutamos para votar. Temos que nos associar, implementamos um modelo associativo para que nós possamos ter direito de votar. Aí, só quem tem direito de mudar a história política do clube é quem é sócio. E queriam me crucificar de cabeça para baixo por conta dessa frase. Mas tudo bem, vamos à frente. Aí agora a gente tem uma opção de virar uma sociedade anônima do futebol, abrindo mão do direito que a gente tem de mudar a questão política do clube de um modelo associativo, porque a gente escolheu, por bem, vender o nosso direito a outrem, para que outrem com maior expertise possa administrar o futebol, o que é ótimo, o que é válido. Mas, digamos lá, vamos lá, e se o resultado esportivo não vem? O que acontece? O que acontece com, por exemplo, João e Pedro, que votaram a favor da SAF porque vem De Bruyne e Lukaku pro time do Bahia? Se viesse esses dois, a gente ia ganhar a Série A, Série B, Série D, todas as séries. Observem. Olha a faca de 2 gumes. E olha como isso fere o orgulho de quem é contra a SAF. Teve um torcedor que colocou aí que o Bahia não é meretriz de ninguém para ser vendida. Mas, assim, Belintani amarrou um acordo, voltando ao acordo, né? Olha como a gente vai girar e vai voltar para no mesmo lugar. Guilherme amarrou um acordo com o Opportunity, que é um acordo pagável.
em 7 anos. Sim. 416 mil por mês. Claro, esse acordo ele é variável, as remunerações de pagamento são variáveis. Mas, teoricamente, são 416 mil por mês. Imagine você, não Deus livre guarde, o Grupo City desiste e fecha com o Ferroviário do Ceará. Pô, Fortaleza é uma cidade linda, o Ferroviário é um time pequeno, e aí o Ferroviário fala assim, não, porra, administra meu clube aqui, faz o que você quiser, muda até a cor. Faz o que você quiser. O clube é seu. Quero ser primeiro mundo. E aí o Grupo City abre mão de ficar no Bahia e vai pro Ferroviário. O que Belintani amarrou hoje é pagada. Porque ele não amarrou só olhando ou também olhando pro City. Ele amarrou olhando para a associação. Ele amarrou e falou assim, olha, eu tô aqui hoje. Se esses caras derem para trás e, por exemplo, Deus livre e guarde, há uma movimentação de guerra brutal ocorrendo entre China e Taiwan. Sérvia e Kosovo já começaram a trocar farpas e o pau já tá torando pro lado de lá. Rússia e Ucrânia continuam brigando. Se a economia colapsar, como vai colapsar? O que é que vai acontecer? E o Grupo City fala assim, pô, Bahia, segure aí porque o mundo tá dando ruim. O que é que a gente faz, Pedro? Cara, a gente continua o que a gente vinha fazendo, né? Eu acredito que, assim, eu tenho muito orgulho do meu período no clube. Eu acho que a gestão de Marcelo Santana, que foi a minha primeira atuação no clube, foi uma experiência fantástica. Acredito que Guilherme e Vitor fizeram um trabalho, especialmente no marketing, muito acima do que o nosso. Não vejo da mesma forma nas demais áreas, mas inclusive com minha culpa, né? Porque eu também estive lá durante 2 anos, né? E enfim, tenho minha participação e tenho minhas responsabilidades, né? Minhas contribuições, meus equívocos nos 5 anos em que estive no Bahia, né? Mas eu acho que a grande questão do futebol brasileiro, especialmente no modelo associativo, é que eu acho que já está mais do que provado que é possível você ter uma gestão profissional em modelo associativo. O grande problema do modelo associativo é que com as sucessões que sempre vão acontecer, porque vai ter que ter participação, vai ter que ter novo presidente, etc., e mudanças, a gente pode perder alguns modelos, algumas construções que vinham sendo feitas e que a nova gestão acaba não dando continuidade. Isso acontece mesmo quando há uma sucessão de um mesmo grupo, né? Imagina quando há de grupos opostos, né? Quando há uma ruptura grande, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui sempre de Bahia, mas no Inter aconteceu isso, né? Saiu um grupo, entrou outro completamente diferente, aí mudando toda a filosofia de trabalho, né? Isso aconteceu no Santos, né? Isso pode acontecer e, assim, eu não estou dizendo que isso é ruim, isso só na minha visão, atrapalha o desenvolvimento de um projeto de médio e longo prazo. E aí eu trago o exemplo também de uma associação, mas de uma associação que é absolutamente peculiar, que é o Clube Atlético Paranaense. Por que é absolutamente peculiar? Porque tem 30 anos que quem manda lá é Mário Celso Petralha, né? E aí você pode gostar ou não gostar de Petralha, mas é indiscutível que ele transformou o Atlético Paranaense, que na década de 90 não era nem o maior do Paraná, hoje é indiscutivelmente o maior do estado dele, né? E está no top 5 do Brasil, na minha opinião. Né? E não é só minha opinião, está no top 5 do Brasil, se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, e está também no top 5 do ranking da CBF, que leva em consideração os resultados dos últimos 5 anos. Né? E foi bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil recentemente, está sempre disputando Libertadores, tem um projeto administrativo de marketing desenvolvido com foco em médio e longo prazo, e é isso que eu sinto falta nas gestões dos outros clubes brasileiros. O Grêmio tem isso também, né? Apesar do Grêmio ter acabado rebaixado no ano passado, é um clube que tem uma gestão profissional, né? Mas, assim, o que é que eu digo com isso? É possível você ter uma associação profissional. Eu só acho que o tempo que demora para você fazer o profissionalismo dentro dessa associação,
dá resultados consistentemente, tende a ser maior do que numa SAF. Por quê? Porque a SAF, tendo um dono, se imagina que ele vai ser mais consistente na sua política e na sua estratégia, né? Dentro de uma associação, seja pelas alterações políticas, seja pela pressão, seja por N motivos, acaba havendo uma falta de consistência, né? De médio e longo prazo, que acaba fazendo com que as coisas se atrasem. Mas são os riscos, né? Na associação, se o torcedor não gostou, na próxima eleição, você diz, eu não gosto de Guilherme, não, vou votar em, sei lá, no outro candidato, se foi Lúcio, né? Vou votar em Lúcio, ou não, vou votar em Vitor, vou votar em Marcelo, vou votar em quem quer que seja, né? Você tem uma participação direta. Só que aí você tem que saber, o risco que você tem com isso é, primeiro, essa questão da continuidade. Segundo, o investidor tende a trazer um dinheiro novo no nosso futebol. Ele não vai só tornar o clube mais eficiente, vai fazer chegar um dinheiro que a gente já poderia conseguir fazer chegar. Não, ele vai trazer um dinheiro novo, um dinheiro que a gente não tinha como inventar aqui. Não é que, o investidor vai nos auxiliar com a marca própria e vai aumentar a rentabilidade. Isso a gente mesmo poderia fazer, por exemplo. Não, ele vai trazer o dinheiro, vai aportar esse dinheiro. Dinheiro que a gente não tinha de onde tirar. Né? E, em tese, dinheiro faz toda a diferença. Em tese e na prática, porque no final do dia, o futebol é uma competição financeira. Tende a ter o melhor time quem tem mais grana para investir, desde que não seja absolutamente incompetente. Né? Então, você tendo mais dinheiro, a probabilidade de você montar um time qualificado, que tenha sucesso esportivo, é muito maior.